Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Louvado seja Allah, o Senhor do Universo, e que a paz esteja sobre o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, seus companheiros e seus seguidores até o dia de juízo final. Hoje, inshallah, falaremos sobre os pilares da fé, islâmica. O profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, disse que a fé, al-iman, an tu'mina billahi wa malaikatihi. O profeta Muhammad disse que a fé e acreditar em Allah, e seus anjos, e seus livros, e seus mensageiros, e no dia de juízo final, e na predestinação, naquilo que Allah predestinou. Então, esses são os pilares da fé. E vamos começar com o primeiro das pilares. Acreditar em Allah. O que significa acreditar em Allah? Acreditar na existência de Allah subhanahu wa ta'ala, que Allah existe, e também acreditar que Allah que controla todo esse mundo e que Allah que tem autoridade sobre todas as pessoas e todos os objetos e todas as criaturas. Acreditamos que Allah que nos sustenta e acreditamos que o único que merece ser adorado é Allah subhanahu wa ta'ala. Isso que significa acreditar em Allah, acreditar na existência de Allah. Mas também devemos acreditar em Allah através do Islã, através dos livros sagrados que Allah revelou para nós, que a gente vai explicar, inshallah, daqui a pouco. Então, isso que significa acreditar em Allah subhanahu wa ta'ala, pois esse mundo jamais vai andar na frente sem a existência de Allah subhanahu wa ta'ala. Essa perfeição nesse mundo que estamos morando, que estamos vivendo, foi criada por Allah subhanahu wa ta'ala, o único. Por isso o muçulmano acredita na existência de Allah. Não existe um muçulmano que não acredita na existência de Deus, pois quem nega isso não é muçulmano. O segundo pilar, acreditar nos anjos. O que significa acreditar nos anjos? Allah, o glorificado seja, criou os anjos. E Allah criou os anjos de luz. Os anjos, Allah criou de luz. E os anjos e o mundo oculto, eles moram e vivem em um mundo oculto. A gente não pode ver, a gente não consegue ver os anjos. Só que Allah criou os anjos e criou cada um com uma função específica. Cada anjo tem função específica. Tem anjo, por exemplo, que desce com a revelação sobre os profetas e os mensageiros. Tem anjo, por exemplo, que a função dele é tirar a alma das pessoas. O anjo morte, por exemplo, tira a alma das pessoas. Então, acreditamos nos anjos e que cada anjo tem uma função específica. Allah criou os anjos, eles somente adoram Allah. Eles estão na adoração de Allah sempre. Eles são nobres, eles não desobedecem a Allah subhanahu wa ta'ala. Eles fazem tudo o que Allah ordena eles a fazer. لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Quando um muçulmano acredita nos anjos, o que isso pode trazer de bem? Quais são os benefícios que pode chegar a nós quando a gente acredita nos anjos? Primeira coisa, tu vai saber sobre e vai entender muito sobre a grandeza de Allah subhanahu wa ta'ala. Glorificado seja, como que Allah criou os mundos ocultos, como que Allah subhanahu wa ta'ala é azim, como que Allah subhanahu wa ta'ala é o maior. Allah subhanahu wa ta'ala no Alcorão, em muitos versículos, falou sobre o fato da existência dos anjos. E acreditar nos anjos, como que a gente explicou, faz parte das pilares da fé. Então, um muçulmano que não acredita nos anjos não é muçulmano. O muçulmano deve acreditar na existência dos anjos. O terceiro pilar, os livros sagrados. Acreditar nos livros sagrados. E o que significa livro sagrado? Quando Allah envia um mensageiro para as pessoas, para ensinar eles, desce a revelação. Essa revelação sobre aquele mensageiro se chama o livro sagrado. O anjo desce com a revelação sobre aquele mensageiro com o livro sagrado. Como, por exemplo, a Bíblia. A Bíblia foi revelada sobre o profeta Jesus, sallallahu alaihi wasallam. E também o Torá foi revelada sobre o profeta Moisés. E da mesma forma, o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, o livro dele é o Alcorão. O Alcorão foi revelado sobre o profeta Muhammad. Só que acreditamos que todos os livros sagrados foram alterados. As pessoas modificaram os livros sagrados, as pessoas modificaram no Torá e na Bíblia. O único livro que não foi alterado até o momento é o Alcorão. O Alcorão sagrado não foi alterado. Isso porque Allah
prometeu a deixar o Alcorão salvo e manter o Alcorão salvo de alterações, de qualquer alteração. Mas a Bíblia foi modificada e foi alterada. Olha, hoje em dia, quantas versões de Bíblia que a gente tem. A gente tem muitas versões de Bíblia. Isso porque as pessoas começaram a adicionar um versículo, apagar outro versículo, fazer uma versão. Mas o Alcorão, no mundo todo, é uma cópia só, é uma versão só. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. Esse aí, o que significa acreditar nos livros sagrados. Então, um muçulmano deve acreditar nos todos os livros sagrados sem fazer diferença, mas também ele deve acreditar que os livros sagrados da Bíblia e Torá, todos os livros sagrados foram modificados, exceto o Alcorão. Então devemos adorar Allah através do Alcorão, porque esse aí, o único livro que não foi modificado e não foi alterado, e também esse aí, o livro que foi revelado sobre o profeta Muhammad e o último dos mensageiros. A gente vai explicar sobre isso, inshallah. Então, depois disso, dos pilares da fé, acreditar nos mensageiros, nos profetas. Quem são os mensageiros e quem são os profetas? Desde Adão, desde que Allah criou Adão, o pai de todas as pessoas, aí Allah enviou ele, Adão mesmo, para ensinar as pessoas, os filhos dele. Allah enviou Adão para explicar para as pessoas, para ensinar as pessoas como adorar Deus, como glorificar Deus e para manter a unicidade. Aí depois de Adão, Allah enviou outros profetas, outros mensageiros, como o profeta Noé, como o profeta Jesus, como o profeta Moisés, como o profeta Abraão, como o profeta Daúd e muitos mensageiros. Aí Allah envia um mensageiro e um profeta para cada comunidade, para explicar para eles como adorar Allah na forma correta. Até chegou o último dos mensageiros e o último dos profetas, que é o profeta Muhammad. O profeta Muhammad, Allah enviou ele para todas as pessoas. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Então, o profeta Muhammad foi enviado para todas as pessoas para ensinar eles como adorar Allah de maneira correta. Então, o profeta Muhammad é o último dos mensageiros. O profeta Muhammad disse e explicou que ele é o último dos mensageiros. Então não vai ver outro profeta depois do profeta Muhammad. O que significa acreditar nos mensageiros? O muçulmano deve acreditar que em todos os mensageiros sem fazer diferença. Um muçulmano não pode falar, eu não acredito em Jesus, ou não acredito em profeta Moisés. Não, o muçulmano deve acreditar em profeta Jesus, deve acreditar em profeta Adão, deve acreditar em profeta Noé, em todos os mensageiros, todos os profetas, sem fazer diferença. E também deve acreditar no último dos mensageiros, o profeta Muhammad. O profeta Muhammad viu com o Alcorão. Então o muçulmano deve acreditar no Alcorão e deve aprender o Alcorão. Também o profeta Muhammad falou alguns ditos. O muçulmano deve adorar Allah através desses ditos autênticos do profeta Muhammad. Isso que significa acreditar nos mensageiros. Número 5 dos pilares, acreditar no dia do juízo final. O que significa acreditar no dia do juízo final? O muçulmano acredita que depois da morte a gente volta para Allah subhanahu wa ta'ala. E tem um dia em que Allah vai coletar todas as pessoas e Allah vai julgar todas as pessoas pelo aquilo que eles fizeram. Qualquer coisa, seja boa ou ruim. A crença no dia do juízo final tranquiliza o coração. Por quê? Porque quando tu já sabe que tem um dia que Allah subhanahu wa ta'ala vai julgar as pessoas pelo que eles fizeram. Se uma pessoa cheia de injustiça um dia, aí você vai receber seu direito no dia do juízo final. الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين. Número 6 dos pilares da fé, acreditar na predestinação, naquilo que Allah predestinou. E o que significa isso? Acreditamos que tudo aquilo que está acontecendo ao redor de nós, Allah predestinou. A hora que a gente nasceu, e a hora que a gente vai morrer, e a hora que a gente fica doente, quando a pessoa sai para o trabalho da manhã, esse tudo está predestinado. Allah determinou isso, que fulano vai nascer nesse lugar, nessa hora, nesse momento. قل لن يصيبنا إلا
isso, o muçulmano deve estar tranquilo, sabendo que Allah está planejando tudo e sabendo que a hora que ele fica doente, ou a hora, o sustento dele, está tudo determinado. O muçulmano deve acreditar na predestinação, mas também ele deve se esforçar para fazer as boas obras. Não adianta ficar sentado e falar, desde que Allah já determinou meu sustento, então eu vou fazer, vou sentar e não vou trabalhar, não vou fazer nada. Não, porque o profeta Muhammad nos ordenou tomar os meios. E também Allah no Alcorão nos ordenou tomar os meios. Então, o muçulmano está ordenado a acreditar na predestinação e também está ordenado tomar os meios. Quando o muçulmano, por exemplo, fica doente, ele já sabe que essa doença Allah predestinou. Aí ele deve tomar os meios. Ele deve primeiramente pedir a Allah curar ele e também deve procurar o remédio. Esse é o que o profeta Muhammad nos ensina. Já chegamos ao fim da nossa aula de hoje. Até outra aula. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.